E aí pessoal, sexta-feira, estamos aí para mais uma live astrológica e hoje com um tema bem especial, astrologia horária, que é um uso oracular da astrologia, uma das técnicas aí mais antigas e que se mantém praticada por muitos astrólogos tradicionais. E hoje a gente vai trocar uma ideia com um desses astrólogos praticantes e especialistas em astrologia horária, que é o Rodolfo Veronese. Deixa eu já puxar o Rodolfo. O Rodolfo, para quem não sabe, é do Instagram astrosfera_astrologia, então já procurem aí. E a gente vai saber um pouquinho mais do trabalho dele com astrologia horária e a caminhada dele na astrologia tradicional também. Deixa eu puxar o Rodolfo aqui. Já chamei o Rodolfo. Lembrando que essas lives estão todas disponíveis aqui nos Reels do meu Instagram. E a partir de hoje também elas já estão disponíveis no YouTube. Então, para quem perdeu e quiser conferir aí um pouquinho desse conteúdo, é só chegar no YouTube e nos Reels. Deixa eu ver aqui se o Rodolfo já recebeu o chamado dele aqui. Lembrando também que no dia 21 de outubro, esse mês, tem Happy Hour Astrológico. Então, para quem curte, para quem está em São Paulo, curte astrologia e quer se encontrar para falar presencialmente sobre astrologia, cola com a gente dia 21 na House of Coisas, ali em Pinheiros, perto do metrô Brigadeiro. Em breve tem mais novidade. Deixa eu ver aqui se o Rodolfo está chegando. Mandei de novo aqui. Essas lives são sempre uma surpresa, né? Na hora que a gente vai conectar, às vezes dá uma surpresinha tecnológica aí, mas vamos ver se vai rolar aqui. Ok, agora sim. Acho que agora foi. Oi, agora foi. Salve, Rodolfo, boa noite. Boa noite. Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, esse é o Rodolfo Veronese. O Rodolfo, ele é astrólogo desde 2006, ele também é médico. E o Rodolfo, ele tem um diploma de astrologia medieval pela New Library de Londres, aí concedido pelo Robert Zoller. E a gente vai trocar uma ideia hoje aí sobre astrologia horária, que é uma técnica, é uma das técnicas mais antigas que a gente tem na astrologia, né, Rodolfo? É uma das mais antigas. E uma técnica que parece que está tendo um revival hoje em dia, né? As pessoas parecem que estão redescobrindo a astrologia horária. Muito. Assim, você começa a ter, principalmente na Inglaterra, um revival, acredito que na década de 80. Você tem edições de divulgação do livro Christian Astrology pela astróloga Olivia Barclay, né? A tradução dela. E a versão moderna dela, no caso. E aí você tem um revival grande da astrologia tradicional a partir da década de 80. É claro que isso se intensifica extremamente a partir da primeira década do século XXI. Fica muito evidente isso. E foi quando eu conheci, né, a astrologia. Eu conheci a horária através de um livro do Anthony Lewis. Era um livro, Horary Astrology. É um livro moderno de um astrólogo chamado Anthony Lewis, que quando eu descobri esse livro, eu peguei emprestado do meu professor de astrologia na época, que era o José Maria Gomes Neto. É um astrólogo moderno, adoro ele. E peguei com ele esse livro. Quando eu descortinei o livro, achei fascinante, né? A gente vai entender por que é fascinante
quando eu for explicar a história e o que ela propõe, né? Legal. E a gente vai falar também, o Rodolfo, para quem não sabe, ele tem uma agência astrológica que atende só perguntas horárias, né, Rodolfo? No momento, sim. Eu já cheguei a fazer astrologia natal, mas como eu sou médico e estou me dedicando a outros projetos, eu estou fazendo uma pós-graduação em medicina chinesa, né? E isso demanda muito tempo e fico muito cansado. Então eu estou restringindo para atendimento horário. Certo. E vamos começar então a falar de astrologia horária. Primeiro, como que você explicaria, Rodolfo, para quem nunca ouviu falar de astrologia horária, como que você explicaria o que é astrologia horária? É muito simples. Você tem uma dúvida, uma pergunta que te angustia. Essa pergunta é bem específica. Você quer uma resposta para ela. Você consulta um astrólogo. Ele vai abrir um mapa para o momento em que você faz a pergunta para ele, para o momento que ele entende a pergunta. E baseado nesse mapa, ele vai ler o mapa para responder essa pergunta. Não dá para saber. Se você quer saber se você vai ter um relacionamento sério e você faz a pergunta de um relacionamento sério, você não dá para ver se o seu cachorro vai melhorar da febre, que ele teve uma febre agora. Não é assim. Ela atende a um propósito específico de responder a pergunta que está te afligindo. E, aliás, é muito importante isso. Quanto maior o grau de preocupação, de aflição, eu vejo, na maioria dos casos, mais potente é a figura para representar aquilo que você está vivendo e o que vai acontecer. Quer dizer, então, o tanto que a pessoa está aflita seria vamos dizer, o quão sincera é a pergunta dela, né? Vamos dizer, ela não... A impressão que me dá, Paulo, é que essa aflição da pessoa, ela está levando em conta muitas coisas da alma dela, e isso está, de uma certa forma, tem um alinhamento com o que acontece no céu do momento. Tem um alinhamento muito forte. Se a coisa está tomando seu coração, então o céu do momento é perfeito para representar isso. Eu sinto dessa forma. Certo. E, Rodolfo, o que te conectou com a astrologia horária? Assim, com quem que você aprendeu? Você falou que o livro do Anthony Lewis foi um divisor de águas aí na tua caminhada da astrologia horária, mas quando você descobriu a horária, você já estudava tradicional? Como que foi o teu encontro com a astrologia horária? Foi um pouco antes de eu me interessar por astrologia natal tradicional. O curso do Zoller ele é maravilhoso, mas ele não aborda a astrologia horária, né? Então, o meu desenvolvimento nessa área foi bastante autodidata. Primeiro, a primeira apresentação que eu tive ao assunto foi, de fato, no livro do Anthony Lewis. Mas é óbvio que eu não fiquei apenas nele. Depois eu comecei a ler autores medievais, tipo Machalá, Zahel, e depois eu comecei... em paralelo a isso, eu também entrei em contato com a obra do John Frawley, que eu acho que, simplesmente, para mim, é um dos maiores astrólogos horários assim vivos hoje, sabe? Eu tenho algumas críticas a ele e alguém pode até achar que essas críticas são críticas que eu cancelaria ele, mas absolutamente não, absolutamente não. São críticas de coisas particulares, algumas coisas bobas, algumas coisas que eu discordo, mas no geral eu acho ele um excelente astrólogo e gosto muito da técnica dele. Além do John Frawley, quem mais você destacaria hoje, assim, no cenário mundial? Sue Ward, de repente? Sue Ward é um bom destaque. Você tem aquela menina, uma senhora já, como é que é o nome dela? Meu pai, eu tenho um livro dela. Lee Lehman. Ela tem um livro, inclusive, que eu estou até pensando em comprar, até para ver o ponto de vista dela, que é A Arte da Astrologia Horária. The Art of Horary Astrology. Lee Lehman. Lee Lehman. Ela é americana. Legal. Então seriam essas aí umas referências para quem está assistindo aí. Lee Lehman, John Frawley e Sue Ward. Sue Ward também, John Frawley, são acho, excelentes autores. Assim. Legal. Tem a Deborah Holding também, que é do site SkyScript, né? Também é uma... E tem um cara que é do lado da Deborah Holding, que é o Wade Caves, que também praticamente aprendeu junto com ela, né? São bons.
São pessoas bem intencionadas, esforçadas e que estudam muito horário. Legal. Pô, é incrível aí. Eu também eu não pratico horária, apesar de ser um astrólogo tradicional, ainda tô aprendendo essas técnicas e para mim já são dicas valiosas aí. Acredito que para quem está na mesma página que eu também seja. E, Rodolfo, como que a gente pode falar do começo da astrologia horária, assim? Quem que você localiza, assim, que foram, de repente, os primeiros astrólogos a usar e a difundir a astrologia horária, assim? É uma boa pergunta. Na verdade, eu vou usar duas referências para responder essa pergunta. A primeira é um livro que eu só tenho em PDF, que é o Horóscopos Gregos, Greek Horoscopes. Esse livro foi organizado por um cara que nem é astrólogo, o nome dele é Otto Nagbauer. Esse Otto Nagbauer estava preocupado com história das ciências. Então ele reúne uma coletânea de mapas extraídos de papiros a partir do primeiro ou segundo séculos depois de Cristo e vai até o quinto século. São todos papiros de mapas, daí o nome horóscopos gregos, né? E todos eles em grego. E ele estava preocupado, o Otto Nagbauer, ele estava preocupado mais ali com a história da observação astronômica, de como eles registravam, de se tinha, como é que era o nível de erro das posições planetárias. A preocupação dele para organizar esse livro era essa. Não era uma preocupação assim, como é que se fazia astrologia? Porque ele mesmo demonstrava claramente ter um desprezo completo pela astrologia. Mas acabou que a obra dele foi muito utilizada e está sendo até hoje utilizada por astrólogos, porque a gente vê evidências históricas da astrologia, a gente vê como é que se pensava a astrologia naquela época. Tem muitos mapas dessa coletânea que são apenas os mapas, não tem nenhum raciocínio, não tem nenhuma interpretação, são apenas as posições dos planetas e do ascendente. Outros são mapas que a gente chama de horóscopos de luxo, porque são horóscopos muito detalhados, que têm partes árabes, cúspide de casa, né? E alguns deles têm interpretação. E você tem o campeão de mapas desse livro é Vétius Valens, que é um astrólogo que escreveu no século II depois de Cristo. Ele era mais ou menos contemporâneo de Ptolomeu, e ele pega e ele é o autor simplesmente que não tem comparação com ele. Ele é o cara que tem o maior número de mapas de exemplo da literatura. Ele era e ele usa esses mapas para exemplificar as técnicas dele. Então, o livro do Nagbauer está cheio de mapa do Vétius Valens também. Mas, nesse livro, tem alguns mapas que não estão no Vétius Valens, e esses mapas eram chamados de catarque. Catarque em grego significa começos. Tá? E essa prática de fazer um mapa para o começo de alguma coisa. Agora, não dá para dizer com precisão, e tem uma ambiguidade aí que é interessante, que é a seguinte: esses começos podem ser premeditáveis ou podem ser começos de coisas que você não controlou o início. Por exemplo, a hora, o local e a data que você começa uma viagem. Você pode planejar esse começo, mas uma viagem de alguém pode começar e você pode testemunhar esse começo. E você pode fazer um mapa para esse começo para ver como é que a viagem vai terminar. Então, a astrologia horária, ela começa assim. Ela começa sendo chamada de catarque, que é começo. Ela é confundida com a astrologia eletiva, porque, ao mesmo tempo que os livros são muito... O livro que está aqui do meu lado, inclusive, é esse daqui, ó. É o Carmen Astrológico. Esse daqui é a tradução... É porque fica tudo invertido, né? Deixa eu ver se dá para... Aqui vai mostrar o outro lado. Então. Aqui está escrito Carmen Astrológico, tradução de David Pingree. Esse aqui é o livro de um autor chamado Doroteu de Sidon. Sidon é uma cidade que hoje em dia pertence à Síria, no Mediterrâneo.
Tem até Essa versão, só um instantinho, essa versão aqui é do Pingree também? É da Sadal Doroteu Sud? Biblioteca Sadal Sud. Eu acho que eles pegaram o Pingree e traduziram para o português. Legal. O Pingree pegou... esse livro, ele é uma tradução do persa antigo para o inglês. Porque o Doroteu, a língua original do Doroteu é grego. Só que o livro era escrito em poesia. Daí o nome Carmen Astrológico. Carmen, em latim, é poema, poesia. Só que, quando ele foi traduzido para o latim ou traduzido para o árabe, ele perdeu esse formato de poesia e virou prosa. Tá? Nesse livro, esse livro, na verdade, o nome original dele é Pentateuco. Seria 5 livros. E no 5º livro desses 5 aqui, na verdade, parece que não tem, mas tem 5 livros aqui. No 5º livro ele fala das interrogações. Tá? E nesse capítulo, nesse livro de interrogações, ele fala que é meio confuso. A gente não sabe se o livro é só de astrologia eletiva ou se pode ser usado para astrologia horária. Em outras palavras, o que significa isso? Significa o seguinte, que a horária ela surge dessa ambiguidade com a astrologia eletiva. E algumas pessoas até especulam que ela seja filha da astrologia eletiva. O que é a astrologia eletiva? A astrologia eletiva é você escolher um momento para começar alguma atividade e essa atividade ter o resultado que você deseja. Então, por exemplo, eu quero escolher uma data, uma hora e um local quando eu vou casar e meu casamento vai ser feliz. Vamos supor. Ou então eu quero escolher a hora em que eu vou viajar para a viagem ser uma viagem tranquila. Então você vai usar dos seus conhecimentos astrológicos para escolher o melhor momento em que os planetas que representam a viagem, que representam você, estejam em boa condição para indicar que a viagem vai ser boa. Mais ou menos isso. Então, como é que surge a astrologia horária? Ora, é muito simples. Quando você faz uma eletiva, nem sempre ela é do jeito que você queria. Porque o que limita muito a eletiva é a observação, a pressa do consulente. Se o consulente chegar para você e falar, olha, eu quero abrir meu comércio, só que eu tenho que abrir até o final de setembro, até o final de outubro. E quer dizer, uma janela pequena, uma janela auspiciosa pequena para você eleger ali o melhor momento. Exatamente. Então, o astrólogo ele fica refém da técnica dele e da janela de tempo do cliente. Se for uma janela pequena e se o céu não está legal, você vai ter muito menos opções. Então, assim, com o passar do tempo, a hipótese da horária é a seguinte. Com o passar do tempo, começou-se a perceber que as eletivas que deram errado, as eletivas que não foram do agrado do consulente, estavam mostrando como o evento ia terminar e como ele terminou da forma indesejada. Então, você fazendo uma eletiva ruim, você não consegue o objetivo que você queria, do evento ser bom, mas você ganha um prêmio de consolação que a eletiva descrevia como é que terminava. Como é que terminava? Terminava muito ruim, terminava mais ou menos. E aí começou a ter, a hipótese é essa, começou a ter o pulo do gato. Falei, olha, se eu, com a eletiva ruim, eu consigo saber como é que vai acontecer o evento, então eu posso também abrir mapas para eventos que eu não planejei, para ver como é que eles vão terminar. Então provavelmente é aí que você tem o pulo do gato que leva à astrologia horária. Incrível. Agora, o interessante é o seguinte, se você pegar esses mapas dos horóscopos gregos, do Nagbauer, todos eles são de começo de evento. Não tem nenhum mapa assim, que você tá, por exemplo, de bobeira em casa, aí você quer saber se você vai se casar. Não tem mapa assim. É mapa de começo de evento. Por exemplo, mapa de começo de uma viagem, você tem muito.
mapa da entrada de um rei numa cidade murada. Aqui é o mapa. Porque também eles usavam para coisas, não apenas coisas pessoais, mas coisas assim mundiais, coisas de eventos compartilhados por várias pessoas, né? Então, até o século V, de acordo com os horóscopos gregos, você tem as horárias sendo feitas. Elas não eram chamadas de horárias, eu vou chegar nesse ponto, quando é que elas passaram a ser chamadas de horária, né? Você tem elas eram chamadas de começos, catarque, e eram para começos de eventos, para você saber como é que o evento ia terminar. Isso era uma limitação, porque para a horária, a horária só era feita quando o evento começava. Essa limitação também traz uma limitação no escopo do que a horária podia representar. Quando se chega na Idade Média, você tem os astrólogos de Bagdá, principalmente. Você tem Machalá, Zahel, Abu Mashar. E aí você começa a perceber o seguinte, você começa a ter questões nos livros. Nessa época, o livro que é mais importante se chama o On Reception. É um dos mais importantes na época. Mas tem também o livro de interrogações do Zahel. São livros muito bons de astrologia horária. Nessa época, você começa a perceber, quando eles dão alguns exemplos, que as horárias elas passaram a deixar de serem abertas no começo de um evento. Como é que eu sei isso? Eu vou citar um exemplo de Machalá, por exemplo. Ele fala sobre um príncipe ou um governador que pergunta a ele se ele conseguiria um reino. Pergunta a Machalá se ele conseguiria um posto para administrar um reino, eu acho que era na África, eu não vou lembrar agora. Ou seja, se você analisar friamente o contexto no qual ele pergunta, o que a gente está vendo ali? Nada está acontecendo ali, não é começo de nada ali. É uma ideia. É uma ideia. A coisa ainda não tinha acontecido ali. Mas você vê o cara perguntando e você vê o Machalá respondendo. E aí Machalá, obviamente, fala que aconteceu exatamente do modo que ele previu e tal. Então você tem uma coisa que a gente não sabe com certeza se começou no período medieval. Mas os primeiros registros você tem no período árabe medieval, que é o começo da abstração na formulação de questões. No período árabe medieval, eu posso fazer perguntas sobre quaisquer assuntos que me interessem a qualquer momento em que eu me sentir aflito para responder essas perguntas. E isso é uma coisa que veio para ficar, porque a gente faz isso dessa forma até hoje. A gente faz dessa forma. Então você pode, se você estiver pensando, será que eu teria um relacionamento sério com uma pessoa algum dia? E não está acontecendo nada ao redor, mas aquilo é uma coisa que te afligiu naquele momento. Você pode perguntar ao astrólogo, você pode abrir uma horária para saber. Então, esse desenvolvimento, ele foi um desenvolvimento muito, para mim, eu acho um desenvolvimento muito importante, que não se fala muito, né? Mas que é observado no período árabe da astrologia. E também tem outros desenvolvimentos, né? Por exemplo, o período árabe você tem a inclusão, por exemplo, você tem uma inclusão maior do conceito de aplicação e separação dos planetas, que antes era uma coisa mais para a aplicação e separação da Lua, e aí você passa a usar para outros planetas, não apenas para a Lua. Algumas pessoas, alguns astrólogos estudiosos acham que isso é uma inclusão de uma doutrina persa, da astrologia persa, que é uma astrologia que a gente não tem quase nada que tenha sobrado para a gente ler. A gente só tem a influência dessa astrologia na astrologia árabe, mas a gente não tem quase nada de astrologia persa. É uma área muito frustrante, né, da astrologia. E tem outras maneiras de se ver o mapa. O mapa
o mapa que você tem das catarques, o mapa que você tem da astrologia grega, o mapa horário, que não era chamado de horário, ele é um mapa analisado bem parecido com o mapa natal. É um mapa estático, é um mapa de você ver aspectos de um planeta a uma casa. E é uma maneira de analisar muito parecida com a maneira de se analisar da astrologia indiana. Porque na astrologia indiana a horária é chamada de prajna, né? Que acho que significa também interrogação. Agora, uma coisa que eu não falei, que eu tenho usado o termo astrologia horária, né? Só que esse termo, ele é um termo que se popularizou na época de William Lilly, na época do renascentismo. E a gente usa esse termo para tudo de horária, né? Mas assim, por que se chama horária? Porque, provavelmente porque astrologia horária é porque visa abrir-se o mapa na hora em que a pessoa pergunta a questão. Daí o nome é astrologia horária, que é a astrologia da hora em que se pergunta a questão. Em contraste com o mapa natal, que é uma astrologia da hora de nascimento, né? Mas antes de William Lilly, a astrologia horária era chamada de interrogações, ou questões, principalmente. No período árabe, você tem o livro do Zahel, que é sobre as interrogações, ou o livro das interrogações. Que, na verdade, eu acho até uma maneira melhor de se referir à arte, né? Porque o horário é uma coisa meio estranha de você perguntar, e tem mapa que não é na hora que o cliente pergunta, é na hora que o astrólogo vê a pergunta e entende, né? Isso que eu queria te perguntar, Rodolfo. Ela tem existe uma mecânica aí, né? A horária, ela vale a partir do momento que o astrólogo entende a pergunta e abre o mapa, correto? Sim. Não é a hora que o cara formula. Não. Assim, você tem pequenas variações entre os astrólogos sobre qual seria o melhor horário de abrir a pergunta. Eu conheço astrólogos que abrem o mapa na hora que eles recebem o e-mail. Mesmo que eles não prestem atenção àquele e-mail na hora em que o e-mail chega. Mas eu já conheço, já vi gente, como por exemplo Benjamin Dykes, falando que a melhor hora é a hora em que o astrólogo pode sentar para abrir o mapa e responder a pergunta. Por exemplo, na visão do Benjamin Dykes, se eu recebo um e-mail dizendo que o e-mail 5 horas da tarde, eu leio o e-mail e entendo a pergunta. Muitos astrólogos vão abrir o mapa para aquele horário que ele recebe o e-mail, lê a pergunta e entende. Mas pode acontecer, né, dessa pessoa não conseguir resolver a horária naquela hora. E tem gente que vai defender, como o Benjamin Dykes defende, que é para você abrir na hora que você puder sentar para responder. Eu já venho abrindo na hora em que eu recebo e que eu leio o e-mail, mesmo que eu não vá responder naquela hora. E tem dado certo, tem dado muito certo. Legal. É uma dúvida que eu acho que muita gente tem também, né? Porque a gente pergunta, abre o mapa do momento, mas tem esse delay às vezes, né? Às vezes o astrólogo não está na tua frente e você manda um e-mail, manda um WhatsApp e às vezes o astrólogo só vai conseguir responder num outro momento, né? Tem esse delay e eu quero advertir as pessoas que tem uma coisa muito perigosa que está acontecendo. Não é perigoso, né? Não é perigoso, nada é perigoso, mas assim, é uma coisa que eu acho errada que está acontecendo nos grupos de internet. Que é a seguinte, a pessoa, ela abre a horária e ela posta no grupo na hora em que ela faz a pergunta. Só que não vai ser ela que vai responder, vai ser alguém que está no grupo. Então, qual seria a coisa correta? A coisa correta seria ela fazer a pergunta no grupo e alguém se prestar a abrir uma horária na hora em que ele percebe a pergunta. Mas na internet está acontecendo o contrário. Você tem consulente que não sabe bulhufas de astrologia horária abrindo o mapa na hora que ele pergunta a si mesmo, só que ele não vai responder a pergunta. Então, às vezes, perguntas assim dão errado. Perguntas assim podem dar errado.
É, porque o cara tá pondo um mapa já, só que a hora que o outro astrólogo for olhar esse mapa tá vencido já. Vamos dizer É, assim, tá. Já exatamente, não. A pergunta estaria vencida, vamos dizer. exatamente. Às vezes funciona, tá? Recentemente uma menina perguntou num grupo lá da internet, do Facebook, aonde estava o celular dela, e o regente, ela fez dessa forma, ela abriu a horária na hora que ela perguntou a si mesma, só que ela era incapaz de responder. Só que eu vi a horária e vi que estava lá o regente da casa 2, que é a posse que ela estava querendo saber, estava na casa 3, que era a vizinhança. E o celular estava com um vizinho dela, do endereço onde ela botou, que ela botou como destinatário. Legal, hein? Ó, já tem uma pergunta aqui para você, Rodolfo. A Lu Itinozek. E aí, Lu, boa noite. A Lu está perguntando: a horária funciona para procurar um animal de estimação que se perdeu de casa? Sim, é interessante você falar isso, porque eu acho que essa é a primeira horária de exemplo que o John Frawley dá no livro dele. Aonde está o meu gato? Você usa o regente da casa 6 e vê onde ele está. E tem que saber conceitos do que os signos representam, do que as casas representam. Por exemplo, se o regente da 6 está na casa 3, então o gato está com seu vizinho. Né? Se o regente da 6 está na casa 10, pode estar no local mais alto da casa ou pode estar no lugar alto, num telhado de alguém. Muito interessante, né? E a horária, ela parece ser uma coisa mais enxuta também, né, Veronese? Ela vai mais direto ao ponto. Você não tem que olhar o mapa todo. Você vai no significador que bate com a pergunta, Sim. né? É mais ou menos esse o racional, né? Você Sim. vai mais direto ao ponto, né? Eu percebo uma coisa que eu venho notando assim, a evolução do astrólogo horário. Quando você começa, você fica todo certinho, né? Você é regente da casa do assunto que se pergunta, regente do ascendente para o consulente. Você fica assim bem, né? À medida que você vai progredindo, você começa a usar uma coisa que é um pouco negligenciada pelos novatos, que é significador essencial. Isso daí é um negócio que às vezes resolve de uma forma assim milagrosa a questão. Por exemplo, já vi o Frauly dando exemplo disso. Não vai ser exatamente do que eu vou falar, mas eu vou tentar dar o exemplo nos mesmos termos. Onde está meu celular? Beleza, você pode usar o regente da 2 para representar o celular, mas às vezes a resposta é do significador essencial de celulares. Qual que seria um significador essencial de celular? Mercúrio. Mercúrio fala de coisas engenhosas e pequenas, dispositivos, coisas assim. Às vezes você mata a questão olhando onde está Mercúrio. E quem está começando vai falar, não, é o regente da 2. E pode ser, em muitos casos, resolve com o regente da 2. Mas o significador essencial pode ser muito importante. Rodolfo, aproveitando ainda, quais, assim, quantas perguntas, na verdade, uma pessoa pode fazer, assim, para um astrólogo, né, abrindo o mesmo mapa? Assim, existe uma regra? Como que é? Eu vou falar para você o que eu vejo dar certo. O que dá mais certo é você ter uma pessoa que está meditando aquele assunto por mais de um dia, preocupada com aquele assunto por mais de um dia, e ela vai lá para o astrólogo e pergunta para ele, faz a pergunta. Isso dá muito certo. E você tem aí para a pessoa pensar nisso mais de um dia, ela está vivendo alguma coisa no mapa dela que está sendo representado no céu. Um trânsito, alguma coisa importante. E esse trânsito não é um trânsito simples, pode ser um trânsito, por exemplo, do regente do ano dela. Então é uma coisa que tem raiz. Pode vir de uma direção, de uma profecção, de alguma coisa maior. Sim. Essa coisa tem raiz. O que é ter raiz? Essa coisa é representada na vida dela por outras coisas, por outras técnicas. É representada no mapa natal dela por técnicas preditivas.
Então essa coisa tem uma raiz. Eu digo para você que 99% dos mapas horários, das interrogações que são abertas, tendo esse enraizamento, o mapa funciona muito bem. Muito bem. E aí a grande questão é a seguinte: quantas questões o mapa horário pode responder? Na prática, geralmente só uma questão. O que acontece é o seguinte: é uma questão com um porém. Às vezes você responde a questão, mas você revela detalhes secundários que circundam a questão, ou revela uma outra coisa que não foi a pergunta, mas que acaba respondendo a pergunta da pessoa. Tá entendendo? Então, assim, geralmente é só uma pergunta. Esse pessoal, me desculpa, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu estou aqui para apontar o que funciona e o que não funciona. Essas pessoas que querem ir para o astrólogo, que acham que o astrólogo cobra caro e que vai falar assim, bom, já que ele me cobrou caro, eu vou fazer a feira. Eu vou perguntar até sobre o meu cachorro. Não é legal. Não costuma dar certo. Não costuma dar certo. Esse raciocínio mercantilista não costuma ser legal. Não vai dar, não dá bem. Não é legal. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho, né, que você falou de, às vezes, o mapa ele mostra outras coisas correlatas, né? Você já descobriu alguma coisa que, por exemplo, um consulente vem te procurar por uma questão, e aí aparece alguma outra coisa que, de repente, o cara não queria que aparecesse, ou que ele achava que não estava visível? Eu ia chegar nesse exemplo. Eu tenho mapa de uma cliente que ela perguntou como é que seria. Eu até registrei aqui porque eu registrei aqui para eu poder me lembrar com alguns detalhezinhos aqui. Tá. Ela perguntou assim, como é que seria a vida amorosa dela em 2022? E pela horária, pelo significador, a gente viu que eu vi que ela namoraria um homem e o significador desse homem tinha boas recepções, digamos assim, tinha uma relação muito boa com outro planeta. Então eu falei, isso daí é sinônimo de cara mau caráter, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a namorar e ela descobriu que estava sendo traída, que o cara saía com ela e com outro ao mesmo tempo. Né? Então, assim, essa questão, eu acabei vendo ela não perguntou se ela seria traída, né? Mas eu vi pela horária que ela se envolveria com um cara que meio tranqueira, né? Quer dizer, aí entra todo um jogo de cintura, uma ética do astrólogo também, de trazer as bad news para a pessoa, né? Trazer as más notícias, aí de repente falar, ó, minha querida, não só não vai dar bom esse relacionamento, como ainda pode ser complicado. Essa questão ética é muito importante, né? Mas a minha visão, meu posicionamento, ele é um posicionamento de que eu apenas leio as horárias. Eu não acredito que eu estou influenciando ninguém. Tá? Eu não vou botar você de frente com uma pessoa para você trair seu marido. Quem faz isso é você. Okay? Agora, é por isso que eu gosto, e a gente vai entrar depois nesse tópico, de horárias em que é impossível que a pessoa ou que o astrólogo influencie o desfecho e o desfecho acontece exatamente da maneira que o astrólogo previu. Para mim isso é fantástico, porque isso cala a boca de quem falaria que você influenciou a pessoa, por exemplo. Porque veja bem, eu recebi uma pergunta assim, se a pessoa... Aí entra na questão da ética, né? Mas é só. Vamos analisar esse caso que eu vou falar aqui. A pessoa perguntou se ela teria
um amante. Foi exatamente essa pergunta, se ela teria um amante. Tá, eu não tenho ingerência na vida dela. Ela procura o amante se ela quiser. Pela horária, eu vi que ela teria um amante e vi até que o amante seria do local onde ela trabalha. Dava para ver isso, porque aí questões técnicas, né? Mas assim, eu poderia dizer só por curiosidade. Eram planetas que estavam em aspecto, um estava vendo o outro, as recepções eram boas, havia uma familiaridade ali na questão que me permitia concluir que ela conhecia já esse cara. E esse cara era de um local próximo dela. E aí você junta isso com as evidências e conclui que provavelmente seria no local de trabalho dela. Mas mesmo essa pergunta, e aconteceu exatamente da forma que eu falei, né? Ela se envolveu com o cara da empresa lá, onde ela trabalhava. Mas a grande questão é a seguinte: uma pessoa pode chegar e falar que eu influenciei, né, essa mulher a ter um amante, porque para algumas pessoas é muito fácil você conseguir sexo. É só você se colocar à disposição. Outras nem tanto, né? Então, essas questões, elas deixam margem para falar que o astrólogo foi um Rasputin e influenciou a pessoa, sabe? E eu respondo essas questões, eu gosto de responder todas as questões, eu gosto, mas essas questões não dá barato responder, porque alguém vai criticar, falar que você influenciou. Agora, se uma pessoa vira para você e pergunta: quando meu avô vai morrer? Quando meu avô vai morrer? Por quê? Por que ele quer que o avô morra? Porque ele vai ganhar herança? Não, porque o avô está sofrendo e ele quer saber quando é que esse sofrimento vai acabar. Você pode falar assim: ai, que mórbido, eu não pergunto isso não. Tudo bem, a vida é sua, mas o cara estava sofrendo com o sofrimento do avô. E ele queria saber quando é que o sofrimento do avô ia acabar. Né? E aí a gente viu que eu não sabia muitos detalhes do quadro clínico do avô. Eu não sabia muito. O que eu soube era que o que eu entendi na hora, depois eu entendi mais coisas, era que, por exemplo, os rins do avô tinham parado de funcionar. Mas isso pode dar margem para você falar assim: se o rim parou de funcionar, então ele vai morrer amanhã logo. Não dá para falar apenas com base nisso. Eu não poderia falar que ele ia morrer logo por uma questão lógica. Por quê? Porque tem paciente que tem falência renal e vai fazer hemodiálise e vive anos, entendeu? Então, assim, só que pela horária, e infelizmente, né, pela horária, o significador do avô, ele estava a 2 graus de entrar em conjunção com uma cúspide de uma casa. Eu acho que é o ascendente, não vou lembrar agora. Essa questão de você ver um planeta muito perto da cúspide de um ângulo, parece que o mapa está querendo gritar com você, sabe? E aí uma coisa está para acontecer. Gritar, falar, alguma coisa vai acontecer e logo, né? E o intervalo entre o significador do avô e o significador da cúspide era 2 graus. E aí, baseado no signo que estava, eu cheguei à conclusão de que seria uns 2 dias, que o avô morreria em 2 dias. E dito e feito, em 2 dias o avô da pessoa morreu. Depois eu descobri que não era só uma falência renal, que era um paciente com Alzheimer, acamado, um paciente no qual a conduta hoje em dia é você não fazer tratamentos muito invasivos para prolongar o sofrimento da pessoa. Então, 2 dias, se eu soubesse de tudo que estava acontecendo, seria mais fácil eu dizer que seriam 2 dias. Mas eu não tinha todas as informações para isso. Mas apenas lendo o mapa, eu falei: não, vai morrer em 2 intervalos de tempo que eu acho que são
2 dias. E, dito e feito, ele morreu em 2 dias. Outra coisa também, essas questões eu gosto porque elas não dependem de mim, eu não vou influenciar ninguém com isso, e muito menos a pessoa que pergunta vai lá e desligar os aparelhos do paciente, né? Ele não vai fazer isso, né? Então, isso mostra que a gente está lidando com uma coisa muito séria e que representa a vida e que não tem a ver com sugestão psicológica, não, sabe? Rodolfo, a tradição astrológica ela tem algumas técnicas, né, para você, por exemplo, que falam do tempo de vida do homem, né? Tem as idades do homem, tem as idades e tem o Alcocoden especificamente, né, que daria ali o teu tempo de vida, entre aspas, alguma coisa assim. Você, em algum momento, você usa essas técnicas de tempo de vida da tradição para cruzar com a horária ou não precisa? É uma coisa mais direto ao ponto? Eu vou pela horária mesmo, tá? Só pela horária. Seria possível fazer isso que você está propondo, mas é um caminho mais complicado e a horária já dá a resposta direto já. Até porque o cálculo também do Alcocoden, ele não é tão difícil, né? Você ter essa precisão toda que a horária te dá, né? Assim. Eu não recomendo que você faça isso com pessoas que não estejam doentes ou que não estejam em estado, aquele estado que não chega a ser doente, mas a pessoa está muito debilitada e tem doenças crônicas e está muito debilitada. Ele não é uma doença nova. Pessoas saudáveis, pessoas rígidas, eu não recomendo que se faça horária para saber quando vai morrer, porque pode dar uma resposta errada, na minha opinião. E pode riscar o HD do amiguinho, né? A pessoa vai ficar com o astrólogo falou aquilo, meu Deus. Não. Rodolfo, tem 2 perguntas aqui. O Edu Pretel, ele está perguntando qual que é o caminho que você indica para quem quer começar a estudar horária? Bom, o caminho, eu acho que é bom a pessoa começar com alguém que contextualizou a horária nos tempos atuais. E o caminho mais econômico no momento é você ler, por exemplo, John Frawley. Esse caminho é econômico, tem uma tradução para o português do livro dele, do John Frawley. E eu acho que no momento é o mais razoável. Depois, se você demonstrar se você sustentar essa empolgação, e aí você precisa procurar cursos, né? Infelizmente, no momento eu não estou oferecendo nenhum curso. A gente até pensa em fazer no futuro, mas eu teria que ter tempo livre para sentar e organizar, né? Mas, por exemplo, o John Frawley, eventualmente, ele dá uns workshops. Só que são workshops em inglês e russo, né? Na verdade, tem uma russa lá que é a tradutora simultânea do que ele fala, né? Mas também é uma boa alternativa. Às vezes ele dá workshops sobre temas específicos, assim, sobre amor, objetos perdidos, dinheiro, processos na justiça, né? É uma coisa. Eu já fiz vários desses workshops do Frawley. O curso dele é muito caro, né? Para a nossa moeda, qualquer curso que a gente vai fazer fora, né, ainda tem esse complicador. A Sword, eu acho que ela lançou um curso, ela abriu acho que há pouco tempo, há menos de um mês também, a turma desse ano de horária, que é um curso também que eu estou namorando, mas é justamente isso, né? Os valores em dólar e euro já ficam... tem que ser uma coisa de cada vez. A Paty Gama está perguntando aqui, Veronese, é necessário dar contexto para a pergunta na astrologia horária? Ajuda muito, viu? Ajuda muito. Por exemplo, eu fiz um mapa recentemente de um amigo, de um conhecido meu, que ele cometeu um erro cometeu um adultério enquanto estava casado, e eu fiquei em dúvida sobre qual seria o significador dele
e qual seria o significador da amante dele. Mas olhando o mapa e sabendo como as pessoas são, sabendo as circunstâncias da amante e as circunstâncias dele, eu concluí que naquele mapa, ao contrário do que alguns astrólogos recomendam hoje em dia, eu deveria dar para ele o ascendente e para a amante a casa 7. E para mim era claríssimo isso. Então, porque eu sabia, por exemplo, que essa mulher ela está com uma doença que é diagnosticada recentemente, com prognóstico ruim, e para mim era mais lógico que ela fosse representada por Saturno em peixes, no 0 grau de peixes, e ele pela Lua também, se separando de Saturno. Para mim ficou mais lógico isso. Tem uma outra pergunta aqui do Gustavo Tirelli. Rodolfo, em horários onde a questão... Peraí que subiu. Rodolfo, em horários onde a questão envolve a possibilidade do consulente tentar evitar ou amenizar o que saiu na resposta, há algo na carta que aponte uma espécie de gradação desse contorno? Eu estou começando a entender o que ele perguntou, mas eu não estou conseguindo criar uma instância para responder isso. Que é a questão de intensidade ou não, né, do resultado final, né? A astrologia em geral é muito ruim para você definir graus de intensidade, porque ela às vezes ela é meio hiperbólica, sabe? Você tem várias configurações que representam mediocridade, mas é difícil você hierarquizar essas configurações de uma coisa que seria muito ruim para uma coisa que seria excelente. Às vezes você vê coisas que, pela análise, assim, você conclui que são excelentes. Por exemplo, um planeta angular em movimento direto, exaltado, conjunto a uma estrela fixa de natureza benéfica, conjunto à cúspide do meio do céu. É um puta super planeta, né? Agora, como é que você hierarquiza isso? Qual seria uma situação um pouco pior do que isso, para uma um pouco pior ainda? É complicado, viu? Embora a astrologia permita ter essa hierarquização. Só que os critérios para essa hierarquização, eles não são muito claros de autor para autor. Tem mais duas. O Luiz Peixe. Rodolfo acertou na mosca a minha conclusão do mestrado. Boa! E Peixe é um amigo de infância. Eu falei para ele que eu estaria em live minutos antes da live. Valeu, Peixe. Um beijo para você, querido. Sucesso. Depois a gente se fala no grupo lá. Obrigado aí, Luiz. E a Melissa Sigolo. Rodolfo, você acha que existe algum tipo de questão que não é respondível por uma horária? Eu acho que questões que... Cara... Eu sinto isso com questão de expectativa de vida. Você pegar uma pessoa saudável e saber quanto tempo ela vai viver, mas aí eu não sei se isso é uma limitação da minha técnica, porque você não tem nenhum autor defendendo o uso disso. Até o Fraulein manda tomar cuidado com isso. Então pode ser que seja... Se eu falar para você, Melissa, aliás, um beijo para você, tudo de bom. Se eu falar para você que talvez questões de expectativa de vida não sejam respondíveis, talvez isso seja uma limitação técnica minha. Porque os livros se concentram em responder questões de morte quando o paciente está numa possível iminência de morrer. Quando o paciente está doente, né? Mas ninguém se concentra, por exemplo, no caso de uma pessoa saudável, perguntar isso para ela sobre a vida dela. Então, pode ser que isso seja uma limitação técnica nossa, não apenas minha, e que isso seja respondível também. E pode ser que não exista questão horária que não
que não seja respondível. Pode ser. O problema é que numa horária você tem... Acho que a questão não é nem que se a questão pode ser respondível ou não. É o nível de detalhes que a horária pode proporcionar para responder a questão. Porque eu acredito que se você está preocupado com uma resposta objetiva de algum assunto, eu acho que sim, qualquer questão, você pode perguntar sobre qualquer questão. O problema é o seguinte, não é nenhum problema. A questão é, você vai conseguir provar que você está certo depois? Né? Porque tem questões que você não consegue provar. Por exemplo, tem um livro, tem um exemplo que está no Christian Astrology, do William Lilly, que o consulente era um alquimista e ele pergunta para o William Lilly se ele conseguiria a pedra filosofal. Como é que você vai... Eu não lembro agora qual foi a resposta do Lilly, mas eu devia até... Eu li esse artigo em algum lugar, mas eu não me concentrei em ler o artigo para ver qual era a resposta do Lilly. Quem tem esse artigo é a Deborah Hold no site dela. Mas como é que você consegue provar que a pessoa conseguiria a pedra filosofal? Porque qual é a interpretação que a pessoa tem do que significa a pedra filosofal? Entendeu? É uma abstração da abstração, né? Entendeu? Como é que você vai provar? Rodolfo, tem mais duas perguntinhas aqui antes da gente já começar a terminar. Uma do Edu Pretel. Você abre mapa para você mesmo? Direto. Eu parei de abrir porque eu estou vivendo uma fase muito, pessoalmente assim, meio apertada financeiramente, por causa de questões da prefeitura onde eu trabalho, e enfim, também com duas crianças, né, para cuidar, para pagar colégio, pagar um montão de coisa. Então eu parei de fazer pergunta porque as respostas estavam vindo sempre uma porcaria. Então eu falei, tá bom, eu já entendi o recado, não vou fazer mais pergunta não. Eu já vi que eu estou passando por uma... O meu ascendente, isso aí não é astrologia horária não. O meu ascendente está nos termos de Saturno em Touro. Nas direções, né? Nas direções primárias. São períodos chatos, sabe? Pesado. Eu sinto muito peso. E Mercúrio, o ascendente aspectou recentemente Mercúrio, então seria uma direção tecnicamente Mercúrio-Saturno. Uhum. Então eu estou passando por um período mentalmente muito desgastante, muito estudo, uma melancolia maior, muito estudo. Então é um peso mental muito grande, entendeu? Bota fé. Isso explica por que eu não me engajo em muita coisa ao mesmo tempo. Eu prefiro não me engajar. É médico, né? Você deve ser uma rotina puxadíssima, né? Rodolfo, a Paty Gama está perguntando aqui, por exemplo, eu sou taróloga, é interessante abrir uma horária para o consulente para entender qual o foco da leitura do tarô? Sim. Vou dizer por quê. Existe um ramo dentro da astrologia horária que é muito pouco falado, que é o ramo da adivinhação do pensamento do consulente. Esse ramo, você tem dois autores que eu lembro agora que falam sobre isso. O primeiro autor é Hefástio de Tebas, do século V, 5 ou 4, acho que é 5, depois de Cristo. Hefástio de Tebas fala que aí eu vou falar um termo técnico, tá? A dodecatemória do ascendente vai revelar o que a pessoa está pensando. Essa é uma das técnicas. A outra técnica, quem vai falar é Machalá. Ele vai falar de técnicas para adivinhação do pensamento do consulente. Ele vai pegar o planeta que tem mais honras sobre o ascendente, o lote da fortuna, e ele vai ver qual é esse planeta que tem mais honras. A grande questão é a seguinte, né? Ela que fez essa pergunta deu o que seria uma utilidade para essa técnica.
que é você ver o pensamento da pessoa, o que está mais afligindo ela. Porque se você sacia essa curiosidade da pessoa, você torna o cliente mais satisfeito. Automaticamente ele vai ficar satisfeito. Você vai aliviar o sofrimento dele. Agora, é uma coisa assim que eu fico pensando, que eu sempre me perguntei, para que adivinhar o pensamento do consulente, se comigo ele vai ter privacidade bastante para perguntar aquilo que ele quiser, logo ele vai tirar do peito dele, vai desabafar comigo o que está no coração dele, né? Só que, assim, o problema é quando você tem muita coisa ao mesmo tempo na cabeça da pessoa, né? Talvez essa técnica ajude você a focalizar melhor qual seria a questão mais relevante que você deve abordar. E acho que isso para tarô pode ser bastante útil. Mas essa técnica tem que ser estudada. É outro assunto que pouca gente lê a respeito e aplica. Adivinhar o pensamento do consulente, tá? Não é nada mágico, porque a gente já faz uma coisa sobrenatural. Eu já falo que o cara vai ser encontrado morto daqui a 2 semanas. Isso é uma coisa sobrenatural. Adivinhar o pensamento do consulente não é nada perto disso. Desculpa. Rodolfo, tem mais uma perguntinha aqui do Gustavo, né? Cheguei um pouco tarde, então talvez já tenha sido falado. Rodolfo, você usa considerações antes do julgamento? Não uso. Não uso. Nunca acreditei nisso. Depois eu vi gente que eu respeitava falando que isso é besteira. Por exemplo, John Frawley ele fala, não sei se ele fala brincando ou se ele fala verdade, e consideração antes do julgamento era uma justificativa técnica para o astrólogo não julgar certos mapas que ia dar merda para ele. Então, por exemplo, você tem na Idade Média o Conde de Montefeltro, eu não vou lembrar o nome do cara. Era um cara que matava astrólogo. Astrólogo errava com ele, ele matava. Ou não pagava, era um FDP. Assim. Aí o Bonatti vem com essa, de não... Eu fico imaginando o Guido Bonatti, um astrólogo super bom e safo, tendo que lidar com gente assim, entendeu? Eu não vou lembrar o nome do cara, mas o Bonatti serviu a esse cara. Ele era um cara de Florença, eu acho, e era um cara que matava astrólogo. Cara. Então, assim, imagina, se você errar, você está morto. Se você acertar, beleza, tua vida está garantida por mais um tempo. Até a próxima. Mas a próxima que pergunta. a próxima que você errar já era. O que o Bonatti fazia? Eu falei, não, peraí. Mas eu não vou fazer, perdoe-me, eu não posso responder a sua pergunta porque o regente do ascendente não é da mesma triplicidade que o regente da hora, da que se faz a pergunta. Não tem. Isso não tem na Idade Média, coisa de consideração antes do julgamento. Você não tem Zahel falando isso, você não tem Machalá falando isso, você não tem ninguém interessante falando isso. Isso é uma coisa que eu acho que surgiu no Renascimento. Ou com Bonatti, na Idade Média mais próxima do Renascimento, a Idade Média, acho que é baixa Idade Média, né? Próxima do Renascimento, não vou lembrar agora. O Gustavo ele respondeu aqui também que sobre a questão da pedra filosofal, o Lili respondeu que não. Tá. Obrigado, viu? Eu devia ter lido esse artigo. Eu vou passando o SkyScript para procurar outras coisas, aí eu sempre vejo esse artigo, eu sempre acho interessante, mas eu nunca leio. Aí eu passo esse artigo, mas não precisa nem ler esse artigo, porque é só ler o Christian Astrology. A Filipa Bastos também está aqui. Filipa, boa noite. Filipa, lá de Portugal, pesquisadora independente também da astrologia persa-islâmica. A gente fez uma live aí há um mês atrás, incrível também. Filipa, uma outra astróloga também que eu gosto muito e que aprendo muito também com as conversas com ela. E, Rodolfo, a gente está chegando já no final, mas eu queria te fazer uma pergunta de curioso mesmo, de quem ainda não começou a praticar horária. A horária é uma técnica tradicional, mas eu queria saber, é possível, é possível usar planetas modernos na astrologia horária?
Essa é uma questão, não é polêmica, porque basicamente se você quiser usar, você usa, ninguém tem nada com isso, mas eu não uso. Perdão, vou dar uma resposta mais elaborada. Eventualmente eu uso sim, tá? Mas eu não uso os planetas além de Saturno da mesma forma que eu uso os planetas até Saturno. São os planetas visíveis a olho nu, que sempre foram visíveis pela humanidade a olho nu, que tem toda uma digamos assim, toda uma construção teórica em torno deles, de que signos eles regem, quais são os termos deles, quais são que casas eles se regozijam. Tem toda uma construção teórica em torno desses planetas visíveis. Os planetas além de Saturno, eu estou seguindo o conselho do John Frawley. Eles são importantes, não devem ser encarados como planetas no sentido astrológico da palavra, mas como estrelas fixas. Então, se você vê, por exemplo, vamos lá, um Netuno cravado no ascendente, você pode usar aquela informação para complementar a leitura. Mas aí uma dúvida, Veronese, nesse caso do Netuno, você vai buscar um significado dele de estrela, por exemplo, ver uma natureza planetária a que ele se remeta, ou você vai para o significado que foi atribuído aí do século XVIII para cá, assim? Quase esse. Eu vou usar não o significado de que... Porque hoje em dia a pessoa fala em Netuno, o pessoal pensa assim, ilusão... espiritualidade... alcoolismo, transcendência... fumacinhas... Eu vou usar o que, por exemplo, o Frawley usa, que é o arquétipo do Deus Netuno. Que era, por exemplo, Netuno, para o Frawley, está muito ligado a abalos sísmicos. Porque era um Deus que fazia tremer a terra, fazia tremer o chão. Então, no Netuno, para o Frawley, é alguma experiência de sacudir a pessoa, impactante. Tá? O Urano, esse significado que o Frawley atribui a Netuno, muita gente vai atribuir a Urano na astrologia moderna. Só que Urano, o arquétipo dele é o céu. Então, Urano tem muito a ver com você, ou é idealista, ou está sonhando acordado, pensando numa realidade celestial, paradisíaca. Urano é o céu. Então, eu vou usar essa significação para Urano. E Plutão, cara, é só você lembrar do rapto de Perséfone. Então, Plutão tem a ver com sequestros. Por exemplo, eu conheço o mapa de uma pessoa, eu não vou falar quem que a pessoa tem Plutão na casa 5. E uma das queixas dessa pessoa é de que a mãe dela, durante algum tempo, sequestrou o filho dela. Plutão na casa 5. Olha o arquétipo da Perséfone sendo raptada. Claro, de forma literal. Literal. Então, assim, eu não atribuo regência a esses planetas, eu não atribuo aspectos, eu não atribuo aplicação, separação. Eu acho que esses planetas não impedem nada, mas eles vão refletir uma qualidade da experiência do que eu estou analisando. É isso que eu te perguntei porque eu estou entendendo que assim, a astrologia horária está muito baseada na transmissão de luz, né? na coleção de luz, a maneira que a luz, que os corpos transmitem a luz e, enfim, refletem a luz, né? E aí, quando a gente está falando, né, de 3 planetas que não pegam luz, entre aspas, né? Assim, isso foi daí que veio a minha dúvida, né? Assim, como falar de transmissão de luz com um planeta que não pega luz? Aí eu queria entender porque, de fato, não... É um caminho, é um terreno que eu não conheço, na verdade, né? Exatamente. Exatamente. Abu Machar diz que a astrologia representa a vida na Terra pelos corpos celestes que brilham no céu e que são visíveis pelo homem. Então depende exatamente dessa visualização. Se você tem um planeta que
Eu já fui muito ortodoxo em relação a isso, tá? E vou ser bem franco com você. Em astrologia natal, eu não uso esses planetas, tá? Eu me concentro nos 7 planetas visíveis. E, sinceramente, eu não consigo ver uma diferença, assim, uma piora da minha leitura porque eu estou deixando de usar esses planetas. Muito pelo contrário. Eu estou vendo uma melhora por causa de outros fatores aí que não tem a ver com isso e que são mais importantes do que você ficar atochando o corpo celeste no mapa. Entendeu? Legal. E Rodolfo, para a gente já começar aqui a nossa reta final, me fala um pouquinho do Astrosfera. Como que é a agência Astrosfera? Como que surgiu a ideia de abrir uma empresa, entre aspas, né, para atender perguntas, né? Bom, eu tenho o blog Astrosfera desde 2005. Ele foi fundado em 1º de maio de 2005. Ele começou como um blog, um diário pessoal. Depois eu fiquei de saco cheio e passei a escrever sobre astrologia. Então, no próprio ano de 2005, ele já virou um blog dedicado à astrologia. E a minha vida sendo de médico, né, eu nunca consegui me dedicar integralmente à astrologia. Só que a partir do ano de 2020, já tinha passado, deixa eu ver, 15 anos do começo do meu blog, né, e 15 anos do começo de alguma coisa minha na internet, produzida por mim. Eu sofri um acidente em 2020 que eu fraturei a patela dentro de casa. E isso veio na época da pandemia. Eu lembro que eu tinha muito medo de morrer por causa que eu ia trabalhar na linha de frente. E eu fiquei 6 meses sem trabalhar, seja uma benção ou não, uma benção estranha ou não. Eu meio que fui protegido um pouco do começo aí da pandemia. E voltei a trabalhar só em junho de 2020, porque eu fraturei a patela 2 vezes nesse período, a mesma patela. Em fevereiro eu fraturei, dia 2 de fevereiro de 2020 eu fraturei, depois em 27 de março, no meu aniversário, eu fraturei de novo. Caramba. Então eu fiquei até junho sem trabalhar. Então nesse período eu comecei a organizar a minha vida para fazer mapas natais e horária, e eletivas. Então, eu já fazia antes também. Eu já cobrava por leitura de mapa antes. Só que eu dizia muito mais não do que sim, porque, primeiro, eu queria fazer a coisa bem feita, segundo, eu não tinha tempo de fazer. Então, a maioria dos mapas, de pedidos de mapas, eu negava. Em 2020, eu ganhei um pique para poder fazer isso profissionalmente, um pouco melhor e atender um número maior de pessoas. Hoje que eu estou fazendo, então durante 2 anos e meio, além de fazer horária, eu fazia também mapas natais e leitura de revolução solar. A partir desse ano, quando eu comecei a pós-graduação de medicina chinesa, eu parei de fazer mapas natais. Eu só faço horário e eletiva. É uma coisa que demanda pouco tempo, eu respondo na hora e graças a Deus. Na verdade, a coisa também, o que contribuiu foi o sucesso do pouco investimento que a gente fez, né? A gente tem muitos resultados positivos. A gente tem uma clientela que é relativamente fixa, porque você tem um núcleo de clientes que são muito gratos e que sempre voltam a fazer mapa com a gente, e esses clientes que ajudam a expandir a clientela de maneira voluntária e bem espontânea, Orgânico, né? indicando para outras pessoas. Que é uma coisa que um astrólogo moderno que eu conheço, o Alf Lavoie, o nome do astrólogo é Alf Lavoie, ele falou uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele vê pessoas falando assim na internet, não, porque eu tenho 5 mil clientes, uma cartela de 5 mil clientes. Ele falou uma coisa assim, falou, olha, desculpa, se você tem 5 mil clientes, você não tem nenhum, porque a rotatividade dessa clientela deve ser muito alta. Isso prova que você é um astrólogo péssimo. E você não nenhum ser humano consegue lidar com 5 mil clientes. Nenhum ser humano consegue.
você tem um número, eu não sei qual é esse número, mas com certeza é inferior a 5.000. Legal. Ó, tem aqui a Lesibili Fabi. Rodolfo, é possível interrogar quando o querente indaga, em teoria, por dois quesitos, exemplos, sobre relacionamento de outrem, ou seria uma questão de ajustar a pergunta? Então, quando ela fala assim, quando o querente indaga, em teoria, por dois quesitos, seriam dois assuntos. Exemplo, sobre o aí, quando ela dá o exemplo, ela está falando assim, sobre o relacionamento de outra pessoa, de outrem. Mas aí seria um quesito. Você está perguntando sobre o relacionamento de outra pessoa, né? E não dois assuntos. Que a minha resposta é a seguinte: horária, pergunta sobre dois assuntos é complicado. Tá? Às vezes pode acontecer da horária mostrar dois assuntos sem que um tenha conexão com o outro. Mas é uma coisa que eu não aconselho, eu não estimulo ninguém a fazer. Você pergunta sobre uma coisa só, depois, quando você pensar melhor na outra questão, você pergunta sobre a outra. Tá? Eu vejo dessa forma. Também eu acho assim, o Guido Bonatti, por exemplo, no século XIII, ele dá uma... ele fala, por exemplo, que quando a pessoa... Vamos supor que você tem 3 pretendentes. Você pode se casar com 3 pretendentes. Então você não pode usar só o regente da sete, porque o regente da sete só é um planeta, e você tem 3 candidatos. Nesse caso, o que o Bonatti faz? O Bonatti, cara, ele dá uma teoria louca lá para você usar até os regentes da triplicidade da casa 7. Então, por exemplo, se a minha casa 7 é em Libra, os regentes da triplicidade seriam Mercúrio, Saturno e Júpiter. Então, na ordem que eles ocorrem, seria a primeira pessoa que te procurou, a segunda e a terceira que te procurou. Tá. Eu acho que isso não dá muito certo, não, sabe? Acho meio complicado. Deve ter... eu acho que a maneira do Frollo é a maneira mais correta aí de você pesquisar isso daí. Porque ele usa muito isso em um assunto que não tem muito a ver com isso, que é corrida de cavalo. Né? Quando ele pergunta para saber qual é o cavalo que vai ganhar, e aí ele pergunta, ele vê qual é o cavalo cujo nome tem alguma coisa que remeta a algum planeta. E sempre vai ter, né? Por exemplo, vamos supor que tem um cavalo chamado Muito Feliz. O nome do cavalo é Muito Feliz. Pô, qual é o planeta que se representa a felicidade? Assim? Geralmente, feliz está ligado a Júpiter, né? Aí você vê como é que está Júpiter no mapa, para ver se você vê se o cavalo chamado Muito Feliz vai ganhar. Agora, por exemplo, se for uma égua chamada Dama de Ferro, a Dama de Ferro você pensa o quê? Pode ser Vênus, porque é uma dama, mas pode ser Marte por causa do ferro, né? Então, assim, aí você ajuda isso a diferenciar qual seria o planeta que representa o cavalo e ver como é que está a condição do planeta para ver se o cavalo vai ganhar. Então você vê que tem esses percalços aí que, para você saber direitinho, você tem que ter uma ampla experiência e tem que ter um curso aí, no mínimo, para você não dançar, né? Porque perguntinha na internet de vou ficar com fulano, vou ficar com Beltrano, muita gente sabe responder, não é tão difícil assim. Agora, essas perguntas assim que depende de conceito de significador essencial, significado dos planetas, associar um objeto a um significador, isso aí demanda mais tutano do astrólogo, né? É isso que eu ia te falar, né? Assim, apesar de parecer simples, a operação da horária, ela demanda, de fato, uma base teórica, né? Uma base de conhecimento sólido do astrólogo, justamente nesses pontos que você trouxe. Os significadores, as naturezas dos planetas, dos signos, Demanda muito. temperamento. Demanda. Vou dizer para você que o maior desafio do astrólogo hoje não é a astrologia horária. É você separar todo esse ruído de modernidade que circunda a questão e achar o essencial.
porque nós vivemos uma era moderna, mas as demandas e os significados das coisas são os mesmos de 2000 anos atrás, pela astrologia. Essa que é isso que talvez faz historiador meio que se revirar com astrólogo, porque nós somos eminentemente anacrônicos, né? Nós usamos uma coisa criada há 2000 anos atrás para representar a nossa vida atualmente. Você vai falar... É claro que as coisas mudam na superfície, as coisas mudam nas relações de trabalho. Por exemplo, hoje em dia, você tem nesses livros de astrologia medieval perguntas do tipo: aonde está o meu escravo fujão? Entendeu? Você nunca mais vai fazer esse tipo de pergunta, obviamente, porque trabalho escravo é considerado hoje crime. Tem uma porrada de lugar que tem, né? Uma porrada de carvoaria no interior do Brasil que usa trabalho escravo, né? Até eu fiquei pensando, falei, caraca, já pensou você é astrólogo e recebe um pedido de horária de um dono de carvoaria perguntando aonde foi o trabalhador dele? Pensou que coisa louca? Historicamente louco, né? Mas é perfeitamente adaptável, por exemplo, para um empresário. Onde está o meu funcionário que não chegou? Ele vai chegar para a reunião a tempo? Sim, exatamente. Eu acho que sim. E, apesar da relação de trabalho do escravo não ser igual à relação de trabalho de um funcionário hoje em dia, pela questão dele, ele não é um objeto, né? Ele tem liberdade de ir e vir, né? Mas tem alguns pontos de interseção incômodos. Por exemplo, a exploração, né? Sim, porque as relações trabalhistas hoje em dia estão tão, né, precarizadas, né? Precarizadas, porque o exemplo do escravo, às vezes o escravo é o cara que está ali trabalhando, né, entre aspas, assim, é o cara que está sendo escravizado pelo capitalismo, enfim, outras questões aí. Rodolfo, para a gente concluir, queria saber, o pessoal que está assistindo e quer fazer pergunta, quer fazer pergunta para você aí pelo Astrosfera, como que o pessoal te encontra? Como que o pessoal consegue te acessar? Pode me acessar, só digitar no prompt de busca do Facebook, Astrosfera. Astro, esfera é SPHERA. E no Instagram você pode procurar a página Astrosfera, _astrologia. Legal. E aí a gente está disponível para perguntas de astrologia horária, tá? Se alguma pessoa não entendeu algum aspecto da astrologia horária e quer fazer uma pergunta mesmo assim, a gente vai primeiro alinhar a expectativa dela com o que a gente pode fazer, vai ter uma conversa prévia, isso daí não tem problema nenhum, tá? Mas eu acredito que essa live também vai ser muito boa para saber, para fazer a pessoa ter a expectativa correta do que a gente pode oferecer. Maravilha, Rodolfo. Cara, só queria te agradecer, foi um papo incrível, cara, uma puta aula de astrologia horária, né? De astrologia no geral, porque a gente não falou só de horária, né? Queria agradecer aí por você ter aceitado esse convite, Rodolfo. Sucesso aí com a Astrosfera. A gente com certeza vai se encontrar aí mais vezes aí. A gente tem muito assunto para falar. Passou 1h30 quase aqui, a gente nem viu. E vou te chamar para uma próxima, com certeza, cara. O papo foi muito legal. Queria agradecer também todos e todes que passaram por aqui. Semana que vem tem mais live. Já anuncio em breve aí com quem vai ser. E essa live ela fica gravada aqui nos Reels e eu estou subindo também para o YouTube. Então, quem perdeu aqui no Instagram consegue ver nos Reels, vai ficar nos Reels, eu acho também do Rodolfo, né? Vou compartilhar, a gente vai compartilhar junto aí. E no YouTube você também encontra esse material. Então, se você não está aqui na bolha do IG, você pode encontrar esse conteúdo com esse bate-papo incrível com o Rodolfo também lá no YouTube. É isso aí. Valeu. Bom, gente, eu agradeço muito, Paulo, pela disponibilidade aí. Essa foi uma grande oportunidade de eu divulgar o meu trabalho. Eu te agradeço muito. Eu estou à disposição para outras lives também. Pô, sensacional, Rodolfo. Obrigado mesmo pela atenção e seguindo em frente aí, levando um conteúdo bacana para a astrologia. Valeu. Grande abraço, Rodolfo. Uma boa noite a todos. Valeu, gente. Até semana que vem. Bye, bye. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.